de Deus, Filadélfia, que não deixasse de dar glória. Porque a Assembleia de Deus que não dá glória não é uma igreja pentecostal, amém? Assembleia de Deus que não dá glória não é Assembleia de Deus. Aliás, eu fui batizado com o Espírito Santo lá na porta da Assembleia de Deus em Valadares, na Afonso Pena. Deus é maravilhoso. Mesmo sendo da Presbiteriana Renovada e uma cruzada, Deus me pegou e eu fiquei conhecido como o irmão do capacete, que eu estava com um capacete no braço e ele não caiu, eu só pulava e dava glória e falava em mistério. Aleluia! Oh, Deus maravilhoso! E de lá para cá, irmão, eu não sei ficar com a boca fechada, o meu negócio é dar glória. Porque quem dá glória recebe vitória, e quem não dá glória é comido de bicho. É por aí, hein? Mateus capítulo 6, 25. Vamos ler? Eu não ouvi o amém, só vi o amém de um irmão, então não vou ler. Vamos ler, irmãos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quando que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso mantimento, quando que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário. Eu vou pular para o 33, que é o versículo chave desta mensagem. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém. Buscai primeiro o seu reino, a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Pode tomar o teu assento adorando ao nome do Senhor. Eu tenho plena certeza que este versículo, muitos de nós sabemos ele de cor, que muitos de nós já ouvimos mensagens e mais mensagens, mas a palavra não é minha, a Bíblia não foi eu que escrevi, a Bíblia foi o dedo de Deus que escreveu na mão dos escritores, inspirados pelo Espírito Santo. Eu tenho certeza que enquanto estivermos aqui, e o Espírito Santo morando em nosso coração, na nossa vida, e a palavra de Deus for pregada, ela continuará renovando a cada momento que ela é citada, que ela é pregada. Quando eu venho para a palavra do nosso Deus, queridos, eu muito me alegro pela atitude de Jesus. A atitude de Jesus não ficou só em palavras. Quem fica em palavras são as pessoas que elas pregam nos púlpitos, que elas pregam nas plataformas, que elas têm um discurso carismático muito bonito, que nós compreendemos e sabemos que uma delas, que nós podemos dizer, são os políticos. Nem todos os políticos são pessoas que discursam e que não cumprem, mas muitos deles são pessoas que discursam e não cumprem aquilo que eles falam. O nosso Jesus, ele teve uma estratégia. Ele usou primeiro de obras, ele usou primeiro de sinais, ele usou primeiro de maravilhas, ele usou primeiro de cura, de libertação, para depois assentar com o povo na relva, na montanha. Palavra do Senhor, se você voltar um pouquinho atrás aqui, vai estar confirmando para você no capítulo 4, versículo 23, que Jesus ele percorria por toda a Galileia. E ele estava percorrendo, não fazendo uma visita para tomar um cafezinho, para jantar, para ver os amigos que ele fez no percorrer da sua caminhada. Não, Jesus estava tratando de algo muito sério. E algo que ele estava tratando sério, um dia perguntaram para ele aonde ele morava. Jesus disse: olha, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do Homem não tem onde morar. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus não veio a esta terra para brincar. Ele veio para trabalhar. E quando também tentaram pegar Jesus sobre a questão de fazer obras e curar enfermos e libertar os cativos no sábado, ele declarou: o meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. O versículo aqui nos fala que quando ele percorria, eu vou ler o versículo, Jesus percorria pela Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, e também curava todos os tipos de doenças, de enfermidades entre
entre o povo. A palavra diz mais: e a sua fama, porque Jesus, ele curava e pregava, ele pregava e curava. Diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria. E aí então as pessoas, por ver as obras, as maravilhas e os milagres realizados por Jesus, eles traziam enfermos após enfermos, eles traziam lunáticos após lunáticos, e de uma pequena aglomeração que era, primeiro, os seus discípulos, que ele chamou um após outro, e vocês sabem muito bem como foi o chamado deles, ele realizando essas obras. E agora, só para nós também entendermos um pouquinho, relembrar que Jesus não foi bem aceito na Judéia, Jesus foi bem aceito aonde? Lá na Galileia. Jesus, por isso que foi chamado de Galileu, como um apelido, porque lá eles deram a liberdade para ele sentiu na liberdade, e aí ele começou a expulsar os demônios, ele começou a curar os enfermos, ele começou a dar vista aos cegos, trazer liberdade àqueles que estavam cativos e oprimidos. E nós sabemos que o nosso Deus, ele é estrategista por excelência. Diz que quando Jesus viu dos 12 começando a aglomerar mais pessoas, a vir mais pessoas, e diz que era uma grande multidão que o cercava, ele entendeu que era a hora de mandar, aqui no capítulo 5, vendo a grande multidão, ele assentou na relva, já estava bem aí em cima no monte, e as pessoas que vinham a ele no boro, na beira do monte, na parte de baixo do monte, e aí ele mandou com que todos se assentassem. Aí Jesus teve a estratégia maravilhosa. Qual foi a estratégia? A estratégia de ensinar sobre o reino, de ensinar sobre o objetivo pelo qual ele veio. Aqui também estava dizendo, se você prestou atenção aqui, que ele ensinava o evangelho do reino, ele ensinava as verdades do reino. O povo, sabemos muito bem, que estavam seguindo a Jesus primeiro porque estavam famintos, porque estavam necessitados, porque eles tinham problemas imediatos para serem resolvidos, cansados de sofrer pelo Império Romano, e eles queriam de imediato que os problemas externos deles fossem resolvidos. Agora Jesus tem a estratégia. Qual é ela? De mandar com que todos se assentassem. Todos estavam maravilhados de ver ele curando, libertando, fazendo maravilhas. Agora é a hora de ensinar. Agora é a hora de fazer com que as pessoas entendam que não é só de oba-oba, não é só de pão, não é só de abertura de porta, não é só de cura, não é só de libertação aos cativos. Agora é hora de aprender e das pessoas entrarem numa introspecção. Qual é ela? De entender se eu sou do reino ou não sou, se eu sou filho do dono do reino, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ou eu não sou. Ele assenta e começa a pregar um dos sermões mais maravilhosos que nós podemos perceber em toda a Bíblia. Jesus começa a falar das bem-aventuranças. Jesus começa a entrar com que a palavra levasse as pessoas a meditar sobre servir ao Pai ou não servir. E quando nós percebemos que o sermão vai se alongando, ele vem para quase o final do sermão, as pessoas maravilhadas, eu creio nisso, de ouvir sobre a palavra que Jesus estava expondo, elas então começam a escutar algo que não iria trazer o imediato para a necessidade física delas, porque quando nós lemos este texto que nós acabamos de ler, irmãos, a nossa visão mental, se nós não conhecemos os princípios do reino de Deus, é que se nós lermos este texto, o Senhor, ele tem por obrigação sustentar e manter e trazer toda a provisão para a nossa vida, mas a palavra de Deus vai nos entender que nós precisamos de ter equilíbrio nas nossas áreas para entender que quando temos, é Deus que provisiona, quando nós não temos, é Deus que sustenta, quando temos muito, é
Deus que traz. Quando nós não temos muito, é Deus que normaliza o nosso coração e aquieta o nosso coração, para entender que o justo ele não vive por coisas visíveis dos olhos, que o justo não vive somente de vendo aonde tem a demais abastança. O justo ele anda pela fé, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por isso que o escritor do Antigo Testamento, ele usou da palavra para dizer que o justo, ele viveria pela fé, ou seja, que o justo, ele viveria pela perseverança nos dias difíceis, é isso que estava dizendo. E ainda diz mais, ainda a palavra do nosso Deus, que o justo é comparado à figueira, que o justo é comparado à palmeira, que o justo é comparado ao cedro do Líbano, que o justo é aquele que vê o sustento de Deus, ele multiplicando as malhadas vacas, como também se não tiver o leite da vaca, a carne da vaca, se não tiver o fruto da oliveira, se não tiver a farinha para fazer o pão na massadeira, o justo vai viver da presença de Deus, porque Deus ele tem poder de trazer até no deserto maná, Deus tem poder até em Mara de fazer água amarga tornar-se em água doce, aleluia. Se nós olharmos para a provisão, mesmo Israel hoje na atualidade, não servindo eles verdadeiramente o Messias que já veio, e que eles ainda continuam esperando, nós vamos perceber que o amor de Deus por ter escolhido Israel, mesmo não servindo na grande maioria ao Messias, é uma provisão maravilhosa. Eu nunca fui a Israel, mas por fotos, por vídeos que hoje nós temos esta modernidade, podemos perceber que Israel é um lugar seco, irmãos, que Israel é um lugar que se você olhar, não tem chuva corrente, como em muitos lugares que nós percebemos, de lugares onde tem chuvas torrenciais em abundância, não tem água em abundância, mas presta atenção, a sabedoria que Deus deu para o seu povo é tão grande, que no meio do deserto há um complexo de irrigação, que Israel quando planta produz da melhor qualidade. Israel tem técnicas de irrigação da melhor e mais fina modernidade. O que é isso? É Deus mostrando que Ele está com o seu povo. É Deus mostrando que mesmo não tendo, Ele tem a presença do Senhor. E quem tem a presença do Senhor terá sabedoria para entender e para ter portas abertas quando elas não estão abertas na sua frente. Quem está entendendo essa mensagem, levanta a mão e começa a adorar ao nome do Senhor. Aleluia! Imagina vocês, coloque-se no lugar de Jesus. Como Jesus está passando uma prova grande, de ver só as pessoas necessitadas, pobres, famintas, seguindo a Ele. Os ricos não queriam seguir a Jesus. Os ricos já tinham a demais abastança nas suas mesas, seus vinhos, as suas águas, as suas bebidas, suas carnes, sua provisão, porque eles tinham dinheiro para comprar, mas os pobres começaram a seguir a Jesus. Jesus agora se assenta para poder ensinar lições, é isso que eu gostaria de trabalhar com vocês, para que eles pudessem viver em equilíbrio, para que pudessem ter uma vida de equilíbrio. E é isso, como servos de Deus, que nós temos que aprender, para vivermos em primeiro lugar uma vida de equilíbrio, uma vida que hoje não está em cima e amanhã embaixo, mas sim seja pautada por um equilíbrio, por um nível constante. Precisamos em primeiro lugar e entender que nós precisamos de preservar valores para termos uma vida em equilíbrio. Aqui o texto está dizendo, porque por isso vos digo, não andeis ansiosos. Se você já começou a pesquisar sobre a ansiedade, ela precede, ela está antes da depressão. A ansiedade está antes da depressão e a depressão está antes do suicídio. A Organização Mundial da Saúde disse que aproximadamente daqui a 20 a 30 anos, a depressão ela sairá do 5º lugar
E ela será a segunda, porque eles denominam como doença, a segunda doença que mais vai afetar o ser humano na face da terra. Sabia que a depressão pode afetar até um cristão? Mas a depressão, eu creio, biblicamente dizendo, olhando para a palavra de Deus, que o cristão, ele pode até passar por momentos de ansiedade, pode até passar por momentos de tristeza, ele pode até passar por momentos pelo qual ele está até cabisbaixo, mas ele não permanece neste sentimento e nesse estado. Sabe por quê? Porque ele sabe que quem levanta o abatido é Jeová, aleluia, que quem nos tira do vale é o Senhor, que quem nos tira da caverna como tirou Elias é o Senhor, que quem retira o medo do nosso coração se chama Jesus, que é o autor do amor, que é o autor da vida, que é o Senhor soberano sobre todas as coisas. Exaltado seja o nome do Senhor. E agora Jesus vem dizer que se vocês querem viver, que estão assentados me ouvindo, uma vida de equilíbrio, eu aplico a vocês ao 2019 que já estão às portas, já está às portas. Se vocês querem ter uma vida de equilíbrio, vocês precisam valorizar os valores, ou seja, vocês precisam preservar os valores. Quais são eles que o texto nos mostra? Jesus disse: não andeis ansiosos por vossa vida ou pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. E agora ele mostra o valor que as pessoas estavam perdendo, ou que já haviam perdido e nunca mais por seguir a Jesus tinham estes valores como prioridade nas suas vidas. Ele diz e perguntou: não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que o vestuário? Infelizmente, queridos, pessoas pesquisam na Bíblia, e pela atualidade, infelizmente, tem sido pregado uma teologia diabólica nos púlpitos, e eu profetizo nesta noite que ela não adentre nesta igreja, a chamada teologia da prosperidade, que diz que se nós não temos as riquezas como os ricos têm, nós estamos em pecado, estamos debaixo de maldição. Quem disse para você que não ser igual ao rico materialmente, nós não temos a maior riqueza, que é a presença de Deus na nossa vida, que nos sustenta em todas as horas. Este é o maior valor. Jesus está dizendo aqui: vocês precisam de deixar de focar, de olhar para aquilo que vocês já conquistaram materialmente, ou poderão vir a conquistar, e focar em coisas que são muito mais valiosas do que estas. Nós precisamos de entender, irmãos, que os valores têm sido perdidos. Você quer que eu te falo rasgadamente aqui? Isso aqui não é doutrinário não, tá bom? Isso aqui é uma aplicação prática. Você quer aprender algo interessante? Se você já analisou, se você já sabe, mas para refrescar a sua mente, o que tem se perdido, o que tem entristecido nós nesses últimos dias, que as pessoas têm deixado de valores. As pessoas estão, guarda isso, se você já ouviu, amém, mas se não ouviu, guarda no seu coração. As pessoas hoje em dia estão valorizando mais coisas materiais do que pessoas. As pessoas estão valorizando mais se tem um carro BMW, se tem uma Mercedes, se tem um apartamento, se tem dinheiro, se pode voar de primeira classe, se veste um sapato couro alemão ou italiano, se veste um terno de $10.000. Esta pessoa, para determinadas pessoas que já perderam o verdadeiro valor, estas pessoas têm valor. Mas eu tenho uma notícia para você: o que aconteceu comigo antes de me converter, isso acontece com todo cristão verdadeiro. Eu era cercado de amigos que bebiam comigo no meu copo, que ia na minha casa tomar pinga comigo, cerveja comigo, comia na minha casa, saía comigo, estava junto comigo para namorar as meninas que nós íamos nos bailes. Eu era cercado de amizade, pelo carisma, pela facilidade de ter amizade.
Mas o dia que aquela mulher de Deus que está ali com a sua mãe pregou sobre Jesus para mim, eu comecei a frequentar a igreja e Deus começou a mudar os valores no meu coração, os verdadeiros valores. Começou a sair um após o outro. Eles começaram a me abandonar. E vocês têm que ter consciência de uma coisa também, igreja, que isso está acontecendo até aqui dentro da casa do Senhor. As pessoas te beijam, te abraçam no dia de culto, mas quando você pega o telefone e liga para ela e fala, eu estou desempregado, ela já desliga o telefone, ela já não quer mais te ouvir, ela já não quer mais te ajudar. Sabe o que é isso? É porque essa pessoa está em desequilíbrio na sua vida e perdeu os verdadeiros valores que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está nos mostrando aqui que o material não é mais importante do que as pessoas, do que o corpo. Se você quer fazer parte do reino, você tem que parar, nós temos que parar, o povo de Deus tem que parar, as pessoas têm que parar de olhar para o material. Irmão, o material passa, o carro vai ficar milhado, o carro vai quebrar o motor, vai bater a caixa de marcha, vai furar o banco, o carro vai dar scratch, vai dar arranhado, teu carro vai ficar velho, mas a tua amizade cada vez que fica mais velha, fica mais gostosa. Oh, aleluia! Cada vez mais que a pessoa passa com você na alegria e no choro, mais gostoso vai ficando o valor da amizade. Oh, aleluia! O povo de Deus tem que aprender isso. Os verdadeiros valores que traz o equilíbrio da vida. Valorize pessoas. Valorize a sua saúde. Não pensa você que você é crente e pode viver de qualquer maneira. E pode deixar de fazer exercício, e pode deixar e ficar, eu sou crente, Jesus vai queimar a gordurinha do churrasco. Não pensa desse jeito não, irmãos. Porque Jesus não queima gordurinha do churrasco, não. Você é templo do Espírito e tem que cuidar do templo do Espírito muito bem cuidado. Sabe por quê? Porque para acrescentar dia de vidas, você tem que fazer por onde? Para que Jesus te dê saúde, para que Jesus abençoe a sua vida e você conquiste o material, mas também tenha longos dias para ver almas se rendendo na presença de Jesus. Aleluia! Jesus está dizendo aqui, olha, se vocês querem fazer parte do meu reino, eu tenho lições de equilíbrio para vocês. Vocês têm que parar de me buscar pelo material, preocupando com o pão que vocês vão comer, preocupando com a farinha que vocês vão ter, com o óleo que vocês vão ter. Será que o corpo de vocês, a vida de vocês, não é mais preciosa do que as coisas materiais? Nesta noite Jesus está dizendo, valorize as pessoas do que as coisas. Valorize as pessoas do que as coisas, porque as coisas acabam. As coisas são comida pela traça, são comido pela ferrugem. Tudo vai passar, ninguém vai levar $1 no caixão se Jesus não voltar para você no arrebatamento e voltar pela morte. Ninguém vai levar o carro dentro do caixão, ninguém vai levar a roupa dentro do caixão, mas nós vamos deixar memórias, porque valorizamos as pessoas, nós mesmos. E Jesus nos ensina que isso é o equilíbrio para viver um ano abençoado após o outro. Levanta a mão e glorifica o nome do Senhor. Se você tem valor das coisas materiais e é ganancioso por elas, peça a Deus para converter o teu coração. Peça a Deus para mudar esse princípio. Porque, irmãos, eu já provei de muitas vezes o desemprego nessa terra. 17 anos nessa terra. E eu sei o que é ficar desempregado aqui 2, 3, 4 meses nessa terra, sem ganhar 1 centavo. Mas Jesus nunca deixou de ser fiel para comigo e para com a minha família. Aleluia! Aleluia! Segunda lição que eu preciso aprender para viver uma vida de equilíbrio. Primeira, é preservar os valores. Preservar o valor que as pessoas têm, o valor que eu tenho, o valor que a vida tem, porque a vida é muito mais importante do que o material. Quem crê nisso, diga glória a Deus e diga aleluia. Segunda coisa que eu percebo que eu preciso para trazer equilíbrio na minha vida é manter a fé como um alicerce. Aqui Jesus diz assim, quanto ao vestuário, porque vocês andais ansiosos.
Observai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, quem conhece Salomão sabe quem é Salomão, em toda a sua glória se vestiu como qualquer desses. Agora Jesus puxa a orelha, mas deve doer puxar da orelha de Jesus, e como dói, né? Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais vós, homens de pequena fé. Parece que até uma discrepância que Jesus está colocando. Jesus mesmo emprega ela dizendo: se vocês tiverem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a estes montes: transportem de um lado para o outro, e ele vos obedecerá, porque para Deus nada será impossível. Quem crê que Jesus disse isso, amém? Parece que tem uma discrepância. São homens de pequena fé, mas eu creio aqui que Jesus está dizendo a pequena fé, porque é uma fé vacilante. Hoje está num nível um pouquinho maior, amanhã está num nível um pouquinho menor. Ela oscila, ela vacila, ela não tem equilíbrio. Quando o nosso irmão Judas, lá da epístola de Judas, ele quer falar sobre salvação, o anseio dele é falar sobre salvação. Ele vai para o versículo 3 e diz assim: olha, irmãos, eu queria escrever para vocês um decreto, eu queria falar para vocês sobre algo maravilhoso, importantíssimo, que é o centro da vida de vocês, sobre a salvação. Mas agora eu vou deixar de falar da salvação e eu vou tratar de um assunto sobre a firmeza da fé de vocês. E aí ele começa dizendo: olha, porque no meio de vós já estão introduzidos homens gananciosos que querem roubar a fé de vocês. Irmãos, a fé vai fazer toda a diferença nesta última hora. Outro dia eu estava pregando, falando sobre Jesus curando um filho de um homem muito importante, que era um dos homens importantes do rei Herodes. E este homem foi ter com Jesus, ouvindo falar que Jesus estava naquela cidade. E quando ele chega para Jesus, ele diz: Jesus, o meu filho está terrivelmente a ponto de morrer, vá na minha casa, vem comigo, vamos curá-lo. Jesus então usou um provérbio dizendo: olha, porque os judeus, eles querem ver, mas não querem crer. Eles querem presenciar o milagre primeiro com seus olhos, mas eles não querem crer no milagre. Jesus estava mostrando que os judeus, eles precisam de ver primeiro. É o chamado que nós temos aí, não é? Um codinome por causa da ação, da história. Jesus dentro do lugar onde eles estavam presos depois da sua ressurreição. Diz a palavra que estavam ali com medo de serem açoitados. Jesus passa com o corpo glorificado no meio da parede, com o corpo glorificado, e diz: paz sejam convosco. Todos se alegraram, mas depois vem um homem chamado, um discípulo, Tomé, e Tomé não acredita que é Jesus que está ali. Tomé diz: olha, eu só vou acreditar se eu pôr a mão aí, onde estão os sinais nas suas mãos do cravo. Jesus disse: olha, Tomé, põe a mão, mete a tua mão aqui. E aí Tomé se rendeu e declarou que Jesus era o Senhor. Jesus disse: olha, Tomé, porque você viu, você está crendo, homem, porque você tocou, você está vendo. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram, que não tocaram, mas creram. Nós somos estes, aleluia, que nós temos a nossa fé como aquela casa que é edificada na rocha, aleluia. Isso é fé, irmãos. A fé, você pode até tremer as paredes, você pode até passar pelos intempéries da vida, mas a tua casa não cai, porque a tua casa está firmada em Jesus de Nazaré. Você sabe que Jesus é o que abre a porta, é o que fecha a porta, é o que exalta, é o que abate. Jesus é o que te leva, é o que te traz. Jesus é que sustenta a sua vida, pela mão dele te guia pelo vale da sombra da morte. Nesta noite Deus está dizendo: olha para os lírios do campo. Eu vou até mais no nosso contexto de América. Olha para os passarinhos que estão lá fora neste frio, que estão tentando ciscar alguma coisa. Eles não ajuntam em celeiros, mas Deus, pela providência, como diz a palavra do Senhor,
Ele sustenta os leõezinhos que têm fome. Deus sustenta os passarinhos. Deus dá formosura ao lírio do campo. Deus vestiu de glória a Salomão. E não vai cuidar de nós que somos a igreja dele, que somos a noiva do Cordeiro. Nesta noite, querido, se você quer uma vida de equilíbrio, tenha firmeza na tua fé. Não deixe vento de doutrina te balançar. Não deixa vento de doutrina te derrubar. Não deixa retetezinho aí, profecia frajuta te derrubar. Não estou dizendo que não existem homens e mulheres que profetizam no Senhor. Não estou dizendo isso. Eu creio em dons. Eu creio na operação do Espírito Santo. Mas tem uma coisa: que é de Deus vai se cumprir. Que é de Deus vai se cumprir. Que é de Deus vai se cumprir na sua vida. Aleluia! Fé é uma palavra tão pequenininha, mas mostra uma verdade tão grande. Fé. Será que se Deus te passar em Isaías 43, você tem coragem de resistir? Você tem fé para resistir? Será que se Deus te levar na fogueira das provações, você está pronto para passar na fogueira? Será que se Deus te levar no rio, você não vai afogar na beirada do rio? Será que se Deus te levar nos mares, você está pronto para passar pelo mar e não tomar água cheia de sal e morrer no meio do mar? Nesta noite Deus está dizendo para nós: se nós entendemos quem Deus é, se temos uma pequenina fé do tamanho de um grão de mostarda, é hora de nós entendermos que esta fé precisa ser o alicerce dos nossos pés. Essa fé precisa ser o alicerce da nossa vida espiritual. Pastor, onde eu encontro fé? Eu encontro fé quando a palavra de Deus diz para mim: o crer vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Aleluia. Quanto mais você ouvir, mais ela vai ser impregnada dentro da sua alma, dentro do seu ser, e mais você estará rígido para o diabo derrubar a sua vida. Levanta a sua mão e dá glória ao nome de Jesus. Para ter uma vida equilibrada, você precisa manter a sua fé como alicerce da sua vida. A fé nos firma, queridos. A fé nos faz levar a dimensões onde os homens e mulheres carnais não podem chegar. A fé nos leva a dimensões que vão nos chamar de louco, como a palavra do Senhor diz pelo apóstolo Paulo, que coube a Deus nos salvar os cristãos, os filhos dele, pela loucura da pregação do evangelho. Isso é fé, aleluia. Para crer nas verdades de Deus e eles denominar que nós somos loucos. Os loucos são eles que vão herdar, os loucos por Jesus, os loucos pela palavra, os loucos que almejam o céu, os loucos que almejam o arrebatamento, os loucos que almejam santificar, os loucos que almejam pregar, os loucos que almejam expulsar os demônios. São esses que pela fé vão herdar o reino de Deus e a sua justiça, aleluia. São esses, aleluia. Para nós terminarmos, lições que Jesus queria ensinar neste texto, para que nós tenhamos uma vida de equilíbrio. Primeiro, perseverar ou preservar os valores. Segundo, manter a fé como o alicerce das nossas vidas. Se prega tanto sobre fé, mas se vive tão pouco através da fé. Irmãos, vou fechar essa parte aqui, só para nós terminarmos. Um pastor amigo meu, ele diz uma coisa muito interessante relacionada aos cristãos da América. Não vá se doer por isso, mas pega isso como uma lição. Por coisas mínimas deixam de vir à igreja. Por coisas mínimas são casquinha de ovo. Um dia eu estava lá no Brasil, antes de vir para cá, me falaram: olha, o pastor estava te convidando para você ir lá ajudar ele, mas eu já quero dar o quadro. Como é que são os crentes lá na América? São casquinha de ovo. Você sabe o que é casca de ovo? Sensível. Qualquer coisinha quebra eles. Qualquer coisinha, eles se desfazem. O pastor falou comigo o seguinte: olha, sabe por que as pessoas por coisas mínimas não vão à igreja? Tudo é desculpa. Desculpa da neve, desculpa do sol, desculpa da chuva, desculpa do pneu que furou. Tudo é desculpa. Desculpa do irmão que olhou atravessado, talvez nem olhou, mas é o diabo que embaralhou o olho dele para aí entender que é o irmão que está olhando atravessado. Sabe por quê? Porque estão com as barriguinhas cheias. Tem trabalho, tem plano de saúde de graça.
tem casa com HIT para poder aquecer. Tá com a barriguinha cheia. Fala pra mim como é que era a sua vida lá no Brasil, se você era crente lá. Tava no monte todo dia. Andava de bicicleta. Eu sei, eu tenho essa revelação, porque eu também era desse jeito. Andava de bicicletinha. Guarda-chuvinha, não tinha vergonha. Pegava o busão amarelão lá de Valadares. Você sabe, hein? Passaginha, né? É assim, né? Pegava emprestado passaginha, trabalhava lá de pedreiro, não tinha vergonha, de ajudante, não tinha vergonha, limpava a rua, não tinha vergonha, mas chegou na América, quer andar de Mercedes, tá com a barriguinha cheia, não tá passando falta de nada. Para de orar, para de jejuar, para de ler a Bíblia, começa a ficar enfesado com tudo, começa a mudar e a destransforma. Nesta noite Deus está dizendo aqui: eu quero que a minha igreja viva Romanos 12, 1 e 2, não conforme com este mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é que você passe pela metamorfose. Todo dia mata o teu eu, todo dia crucifica o teu eu, todo dia fala: Jesus, só levanto se o teu espírito for comigo, só vou trabalhar se ele for comigo. Jesus, eu só vou fazer esse negócio se aqui dentro tiver a confirmação do teu Espírito Santo. Esse equilíbrio. É crente lá, é crente aqui, é crente no Canadá, é crente no Japão, é crente na África, é crente se for para a Lua, é crente se cavar um buraco na Terra, é crente se for para Marte, é crente se for para a estrela mais perto, é crente se entrar dentro da nave da NASA, é crente em todo lugar, dentro da água, nas férias, dentro do banheiro, na vacação, é crente em todo lugar, é crente aqui, é crente lá fora. Isso é equilíbrio de Jesus operar maravilhas na sua e na minha vida. Aleluia. Deus, aleluia. Jesus não está cobrando ninguém ser fanático, não, irmãos. Jesus está cobrando o básico. Jesus está cobrando o que você pode fazer. Ser crente não é difícil, não, irmãos. Difícil é ser escravo do diabo. Porque lá capítulo 11 de Mateus 28 até o 30 diz: vinde a mim, todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim. Olha, quer ser igual a mim? Aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e vocês todos encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave. Olha o que Jesus exige: o jugo suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Quem já pagou o preço não foi o pastor Eduardo, não foi o pastor Juarez, não foi os obreiros, não foi você, a si mesmo que pagou o preço. Quem pagou o preço já morreu há quase 2000 anos atrás. O nome dele é Jesus de Nazaré. Terceiro dia ressuscitou, pagou o preço por você, pagou o preço por mim, e mostrou para o inferno e a morte que ele é Senhor. Quem pode levantar a mão e dizer: ele é o meu Senhor? Agora tem uma coisa confrontatória aqui, hein? Se Jesus é o teu Senhor, você não pode fazer aquilo que você quer, porque senão você nunca pode dizer que é servo de Jesus, discípulo de Jesus. Jesus um dia declarou: quer ser meu discípulo? Quer vir após mim? Renuncie, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem não deixar pai, mãe, cachorro, gato, papagaio, não é digno do meu reino, não é digno de mim. Voltando para a palavra e terminando. Aleluia. Vocês podem dar glória aí, viu? Pode dar glória, Jesus está falando, amém? Aleluia. Glória a Deus. A terceira e última lição que eu aprendo aqui na palavra de Deus para trazer equilíbrio para a nossa vida, sabe qual é? Priorizar. A prioridade. E a prioridade que o texto está dizendo para nós não é a prioridade de trabalhar primeiro e depois buscar o reino de Deus. De nós corremos atrás de tudo primeiro. Ah, pastor, furou o pneu, eu vou
primeiro colar o pneu e depois eu vou buscar o reino. Não, aqui está dizendo, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Texto aqui fala 2 vezes da palavra ansiedade, ou melhor, 3 vezes a palavra ansiedade. Aqui o texto vai mostrar para nós que a ansiedade, escuta o 34, portanto, não andeis ansiosos, acalma o coração pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu mal. Se amanhã for um dia mal para você, Deus vai te dar força para passar no dia mal, aleluia. Mas busque o reino de Deus, priorize o reino de Deus. Aqui nós temos uma grande tendência, o mundo está caindo isso, o capitalismo está nos levando a priorizar o full time, o part time, o overtime, o more time, o sepul time, tudo quanto é coisa nós priorizamos ir ao mall, priorizamos fazer isto, fazer aquilo. Eu preciso de resolver. Irmãos, eu estou cansado de ouvir isso. Se você não está cansado, eu sei que os obreiros aqui vão balançar a cabeça, mas não vou nem olhar para eles, né? Eles estão cansados, as pessoas que têm compromisso estão cansadas de ligar, e as pessoas priorizar outras e esquecer das verdadeiras prioridades, que são as prioridades do reino. Sabe o que significa reino, irmãos? Reino significa isso. Olhando para esta garrafa que está aqui, ela está, ao seu ver, o quê? De ponta cabeça, a cabeça para baixo e o fundo dela para cima. A palavra do Senhor fala que o reino de Deus, que nos mostra, amém, que o reino de Deus, me desculpa, tá? Me perdoa. Que o reino de Deus, eu não sabia que estava aberto, viu, irmãos? Que o reino de Deus, ele é tido como de ponta cabeça. O reino de Deus, quando você olha, parece que está uma coisa de ponta cabeça. Mas aquilo que para o homem carnal parece estar de ponta cabeça, é o que Deus está fazendo para com a vida daqueles que querem ser abençoados, que querem viver uma vida de equilíbrio. Deixa o ímpio correr atrás do material, deixa o ímpio valorizar só quem tem, e quem não tem deixar de lado. Deixa o ímpio, querido e amado irmão, priorizar as coisas que se vêm desta terra e esquecer das coisas que são espirituais. Deixa o ímpio achar que a fé não precisa, porque o Deus é Ele mesmo. Mas você que está ouvindo essa palavra, que tem a prioridade Jesus como centro da sua vida, entenda que Deus em 2019 te levará a uma vida de equilíbrio, e você vai ver que será o teu melhor ano na América que você vai viver. Põe Jesus no centro, põe as coisas de Deus como prioridade, põe a tua família como prioridade, põe as pessoas como prioridade, ajude o necessitado, estenda a mão para o órfão, e sabe o que vai acontecer? Deus não vai deixar faltar nada no teu celeiro. Levanta a tua mão e glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Quando você estiver passando nos 3 anos e meio de seca, Deus vai levar o corvo e ele vai alimentar você com carne. Aleluia. Quando o corvo não levar mais carne, Deus vai te levar até a casa da viúva, e lá você vai comer o bolo que vai salvar você, a viúva, e o milagre vai acontecer. Quando acabar o bolo, Deus vai falar ao seu coração: chegou a hora de profetizar, e lá já vem a chuva, e lá já vem a chuva, e lá já vem a nuvem do tamanho da mão de um homem, e Deus vai fazer chover prosperidade na sua vida. Levanta a tua mão, aplauda o Senhor e declare: só Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Essa é a palavra de Deus para nós desta noite. Deus quer que você viva uma vida de equilíbrio. Chega de falar que serve a Deus. Hoje está bem, amanhã está mal. Eu tenho aprendido muito nesses últimos dias. Não sou melhor do que vocês, nem vocês melhores do que eu. Cada dia Deus quer nos levar a lições e aprendermos lições importantes para a nossa vida. Isso é maturidade. Agora, se nós não aprendermos, nós vamos ficar, terminando, como o povo de Israel. Não aprende não? Fica rodando em círculo. Vai rodando. Vai rodando. 10 anos, Senhor.
Vai rodar mais, não está aprendendo. Fica no ciclo vicioso. Vai rodando. Senhor, 20 anos. Aprendeu? Não, vai rodando. Se custar toda a vida, irmão, e você não aprender, I'm sorry. Desculpa, apologize. Mas não tem jeito. Essa é a vida. Se queremos viver uma vida de equilíbrio, reino de Deus na nossa vida. Fé baseada na palavra, ouvindo a palavra, cantando a palavra, vivendo a palavra, comendo a palavra e pondo esta palavra em prática. Não tem outro jeito, não tem outro antídoto, não tem outra maneira, não tem outro remédio. O remédio não é Bezetacil, o remédio não é Tylenol, o remédio não é Advil. O remédio é o poder dos 66 livros, aleluia, na nossa veia, na nossa alma, na nossa mente, no nosso corpo, no nosso espírito. Palavra de manhã, palavra meio-dia, palavra à noite, palavra de madrugada, palavra para dormir, palavra acordar, toda hora, palavra, 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 palavra de Deus. Toda hora palavra. Até me falaram no trabalho, você escuta a mensagem demais, mas não tem mais nada para escutar a mensagem. Tem que escutar a mensagem, tem que escutar louvor. É a única coisa que vai me sustentar, irmão. Eu sou, aqui é carne, ó, aqui é carne, que pode pecar. Para de ouvir a palavra, termino aqui, se deixar eu falo a noite toda. Para de ouvir a palavra. Para de vir na igreja. Para de buscar o Senhor. Só tem uma notícia má, mas verdadeira para nós. Você vai virar um bicho. Você vai virar um bicho. Vai ficar agressivo, vai querer bater em todo mundo, vai xingar todo mundo, vai falar palavrão, vai fazer mais negócio, vai virar um bicho, vai retroceder tudo. Aquele velho homem vai ressuscitar todo dia. E você sabe como é que é o velho homem. O velho homem não é brincadeira não. Mas nesta noite, o Jesus que fez o povo assentar e pregou a verdade do reino, está aqui para mais uma vez ministrar para nós e dizer: eu tenho equilíbrio para a vida de vocês, aleluia. Não é ser de mais espiritual e ser de menos nas outras coisas. Fala a língua demais, mas na hora de amar e perdoar, não perdoa, não é isso. Jesus nesta noite vai fazer assim, ó. Se está um lado elevado, ele vai abaixar. E se o outro está baixo, ele vai fazer igual uma, aleluia, igual uma balança. Jesus vai trazer o equilíbrio. E eu profetizo, pastor Juarez, sobre esta igreja: equilíbrio do Espírito, equilíbrio da palavra, equilíbrio da adoração, equilíbrio na comunhão, equilíbrio na unidade, equilíbrio em todas as áreas. Deus vai trazer o equilíbrio na sua vida, na sua família e na igreja dele em Framingham. Quem crê, levante-se sobre os teus pés, levanta as suas duas mãos e começa a agradecer a Jesus por esta noite. Senhor, nós vamos ter uma semana abençoada, porque nas áreas do nosso trabalho que não tem equilíbrio, o teu Espírito vai trazer equilíbrio. Equilíbrio, 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 equilíbrio. Valorizar as pessoas, valorizar nós mesmos, valorizar a vida, valorizar o perdão, valorizar o amor, valorizar o Espírito, valorizar a palavra, valorizar os que estão nos ensinando, nos ajudando com sabedoria. Deus, fé, 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 porque o mundo está ruim, o mundo está de mal a pior, mas o justo vai viver e continuar vivendo pela fé. Senhor, os valores do teu reino na nossa vida, por favor, a prioridade do teu reino. Senhor, eu profetizo sobre esta igreja de Framingham. Escuta isso, que não é maldição não, escuta uma coisa. Se você não quiser, não precisa nem falar amém. Senhor, eu quero te fazer uma simples oração. Eu quero declarar, mesmo estendo meses ou anos e anos aqui os teus filhos, eles vão trabalhar menos e vão ganhar mais. Vão trabalhar menos e vão ganhar mais. Para que, meu Deus, que eu estou te fazendo essa oração? Para que eles tenham tempo de priorizar a tua obra, de priorizar as famílias deles, aleluia. Nesta noite, quem recebe, levanta a mão, fecha a mão e diga: eu recebo esta bênção de Deus. Vou trabalhar menos com sabedoria, e Deus vai acrescentar mais, aleluia, no meu salário semanal e mensal, no nome de Jesus, porque estas são pessoas que priorizam as coisas de Deus, e Deus traz o equilíbrio da prosperidade. Aplauda o Senhor e muito obrigado por vocês me ouvirem nesta noite.
Deus os abençoe. Sejam prósperos e fecundos, abundantes na obra do Senhor, sabendo que o trabalho de vocês no Senhor e para o Senhor nunca será em vão.